Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Haja luz. É a palavra liberada da boca do nosso Senhor. O que Ele libera não tem como não acontecer. Tudo acontece quando o Senhor libera a sua palavra. E aí a Bíblia diz que esta palavra está junto de ti, no teu coração, na tua boca. Você só pode abrir e declarar. Abra em nome de Jesus, amém? João 3,19 diz: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não significa que eles não amaram também a luz. O texto diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. Queridos, quando Deus falou haja luz, na verdade Deus estava dizendo assim: olha, passa a existir, aconteça agora. É aquela palavra da fé, aquela palavra que diz assim: levanta e anda. E o coxo que estava na porta do templo, em Atos dos Apóstolos registra isso, capítulo 3, ele se levantou. Mas não foi Jesus que falou, foi Pedro e João que falaram. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, é a palavra. Em nome dele você vai se levantar, porque o nome dele é sobre todo nome, no nome dele há todo poder. E como o nome dele é a palavra encarnada, nós podemos assim fazermos, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar em pé mais um minutinho, alguns segundos, por favor. Eu queria que você, que tem autoridade no nome de Jesus, você começasse, por alguns segundos, você declarasse algo agora para acontecer, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Algo que você sabe que Deus quer que exista. Vai. Traz a existência, vai. Em nome de Jesus. Assim como Pedro e João disseram: não temos ouro nem prata, mas declara aí, tua casa, tua família, nossa cidade, nossos governantes, nosso país, pessoas que você conhece agora, declare agora, fale agora. Em nome de Jesus levanta, em nome de Jesus restaura, em nome de Jesus reconcilia, em nome de Jesus transforma, em nome de Jesus muda essa história, em nome de Jesus. Vai declarando, igreja. Aleluia! Nome dele que está sobre todo nome. Aleluia! Que haja avivamento nessa nação, que haja mudança e transformação na nossa cidade, que haja um grande alvoroço do céu nessa terra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e o reino do Pai se expanda, e as obras do inferno sejam destruídas. Aleluia! Glória a Deus, pode se assentar. Vamos aprender a fazer as coisas à luz da Bíblia. A luz é o início de algo que deve permanecer, que deve ser estabelecido. A forma de existir e permanecer a existir está exatamente na luz. O princípio é o princípio da separação. Não há como você ficar nas trevas e na luz ao mesmo tempo.
Se apagarmos as luzes, todos aqui sabem como vai ficar isso aqui. Vai ficar uma treva, vai ficar tudo escuro. Porque não há comunhão entre as trevas e a luz. É o princípio da separação, diga, princípio da separação. Amém? Uma coisa não se mistura com outra. Quando eu falei do texto de João 3,19, diz que o homem amou mais as trevas do que a luz. Por quê, irmãos? O que há nas trevas de tão atraente que as pessoas amam mais as trevas do que a luz? E aí nós podemos pensar o seguinte, que Jesus se apresenta no Novo Testamento, no seu ministério, dizendo que Ele é a luz do mundo. Por que as pessoas amam mais as trevas do que Jesus? O que há de tão atraente nas trevas que eles amam mais do que a Jesus? Porque as pessoas não dizem que não amam a Jesus, elas dizem que amam a Jesus. Mas elas amam mais as trevas. E o que há assim de tão atraente nas trevas? Tanta coisa. E uma das coisas mais atraentes nas trevas é que nas trevas você não é visto e você se esconde. E lá você pode fazer as coisas escondido. O medo de enfrentar a realidade, o medo de enfrentar a você mesmo. Milhares de pessoas têm dificuldade realmente de amar a Jesus. Por isso elas se inclinam mais para as trevas. E interessante, irmãos, que existe uma história na Bíblia que eu quero descrevê-la aqui com você, compartilhá-la com você, e entendermos por que os homens se inclinam mais para as trevas do que para a luz. Por quê, pastor? Vamos aprender com a história de um homem registrado lá em João capítulo 9, que nasceu cego. E eu não vou ler todo o texto, porque o texto é grande, vai tomar tempo nosso, mas eu vou ler aqui os versículos que traduzem exatamente por que os homens, as pessoas amam mais as trevas do que a luz, do que Jesus. Elas amam mais estar naquilo que não agrada, naquilo que não é de Deus, né? E nós vemos o texto. Então a primeira coisa é que na luz não há culpa, na luz a propósito. Diga, na luz a propósito. Jesus disse, os versículos 3 e 5, vocês estão fazendo a pergunta errada. Por quê? Porque o texto lá diz assim, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? O texto diz isso, os discípulos perguntam a Jesus. E Jesus então diz assim, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Não é porque ele nasceu cego que alguém foi culpado por ele nascer cego. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Perceba, irmãos, que sempre buscamos na vida um culpado para situações adversas que vivemos. Você vê o que está acontecendo no Brasil hoje? Você já ouviu falar de uma CPI do Covid? Um circo estabelecido? Já ouvi, pastor. Assim, mais ou menos. Porque muitas vezes nós não nos inteiramos. A maioria dos brasileiros não se inteiram com relação a isso. Até porque não tem tempo para isso. Mas enfim, né? O que estão tentando descobrir? O culpado por esse vírus. Então os Estados Unidos está lá lutando para descobrir lá na China o culpado do vírus. Você já percebeu que na vida nós buscamos sempre um culpado para as situações adversas que acontecem em nossa vida? Olha, pastor, eu estou assim por causa disso, por causa do governo, por causa do irmão, por causa do meu parente, por causa disso. A gente procura um culpado. E Jesus disse assim, não há culpa. Amém? Há o quê? Há um propósito. Vocês não entenderam, né? Eu sei que você vai entender. Não há culpa.
Mas o senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. Não quero nem saber. Deus sabe o que aconteceu na tua vida. Então eu quero te dizer, não foi fulano, nem Beltrano, nem um governo, não foi ninguém. E por que que isso aconteceu na minha vida? Porque é um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. E isso é muito sério. Porque nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos que as coisas adversas que acontecem na nossa vida, as situações adversas que acontecem na nossa vida, nós não aceitamos que aquilo ali é um propósito de Deus. Mas pastor, mas a Bíblia diz isso, irmão, não é o pastor Marco Aurélio. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Há um propósito do porquê que você está vivendo essa situação na tua vida, na tua família. Há um propósito do porquê que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Há um propósito do porquê que nós estamos vivendo essa adversidade no país. Há um propósito de Deus. E quando a igreja entende isso, querida, ela se posiciona e o propósito irá se cumprir nessa cidade, nessa terra, na tua casa, na tua família. Mas é mais fácil você fugir para as trevas. Você transferir isso. Você procurar um culpado. Procure um culpado. A Bíblia diz que tudo tem um propósito. Em vez de olharmos para Deus, nós olhamos para as situações. E aí nós não conseguimos enxergar o que Deus vai fazer ou o que Deus está fazendo. Então olhe para Deus. Diga para o teu irmão, irmão, olhe para Deus. Amém? Olhe para Deus. E você vai entender o propósito de Deus. Por que que nós estamos vivendo isso? Por que que a tua casa está vivendo? Por que que o ministério está vivendo? Por que que o país está vivendo isso? Há um propósito de Deus. Segunda coisa que nós encontramos naquele texto, naquela história. Na luz enxergamos as sujeiras. Dito isso, versículos 6 e 7 da história de João 9, do homem que nasceu cego. Dito isto, ele cuspiu no chão, Jesus, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Amém, queridos? Amém? Então quando a luz, ela faz a gente enxergar aquilo que está sujo. Por isso que as pessoas amam mais as trevas. Porque nas trevas todo mundo é sujo. Mas na luz vai aparecer a sua sujeira. E você não quer que ninguém veja a sujeira. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está vendo a sujeira. Não há nada que possamos encobrir de Deus ou esconder de Deus. O homem teve que ir ao tanque para se lavar e então poder enxergar. O que significa isso, pastor? Significa que as pessoas não querem, querido, admitir os seus pecados. E elas querem permanecer nas trevas. Porque a luz, ele vai confrontar o meu pecado. E eu não quero ser confrontado por ninguém. Nós vivemos esse dilema hoje no Brasil. Na terça-feira aqui eu expus isso. Na reunião da família. Que as pessoas não querem ser confrontadas no seu pecado. Então, na verdade, elas tentam se esconder aonde? Nas trevas. Porque quando elas se deparam com um Jesus verdadeiro, com o evangelho verdadeiro, vai expor o pecado dela. Amém, queridos? Olha, haja luz. Terceira coisa, na luz não mendigamos, mas temos abundância. Na luz não há mendigância. Momentos depois, versículo 8, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem, aqueles que ano após ano conheciam como mendigo cego,
perguntavam: esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Irmão, quem está na luz não vai mendigar nunca. Não, você não entendeu, quem está na luz não vai mendigar nunca. Não vai mendigar, irmão. Quem está na luz, Deus sempre vai prover. Aleluia. E olha só o espanto da cidade. Não era esse o homem que ano após ano ficava aqui mendigando, porque ele ainda não conhecia a luz, ele estava nas trevas. Quem está nas trevas, irmãos, vai mendigar o pão, vai mendigar a paz, vai mendigar a esperança, vai mendigar sentimento, vai mendigar um monte de coisa. Ele vive na dependência dessas coisas e não na dependência de Deus, porque está nas trevas. Quando Deus falou haja luz e disse é bom, e ele fez ali um princípio de separação, porque na luz há abundância, querido. Na luz ninguém vai, irmão, mendigar nada. Haverá abundância sempre. Ah, pastor, mas abundância de quê? Daquilo que você precisa, não daquilo que você quer. Tudo que você precisa, Deus vai prover, se você estiver na luz. Aleluia. Glória a Deus por isso. E quando vivemos na luz é assim, irmãos. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que aquele que eu sou a porta, aquele que entrar por essa porta, entrará e achará pastagens, aleluia, e viverá em abundância, abundância de paz, de esperança, de alegria, de provisão, de fé, de amor, porque o amor do Pai está em você, e haverá abundância de paz na tua vida, aleluia. Vai ter abundância, irmão. Na luz, querido, nós não caminhamos em cima das coisas que possuímos, e nem nas coisas que sentimos, mas das coisas que temos certeza, que temos convicção. Amém, queridos? Não queremos aqui conhecimento do homem, a riqueza do mundo. O que nós queremos é a sabedoria de Deus, é a riqueza da glória de Deus. A glória de Deus que vocês estão sentindo aqui nesse lugar, desde a hora que você chegou aqui e começou a celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor. A glória de Deus se manifesta aqui, é no louvor, é na oração, é na comunhão, é na ministração da ceia, é na ministração dos dízimos e das ofertas. É a glória de Deus se manifestando nesse lugar na tua vida. Você não está participando apenas de um culto, querido. Você está vivendo dentro de um culto a glória de Deus dentro desse lugar. É a glória de Deus, e a glória de Deus se movendo nesse lugar e dentro da tua vida. É a glória de Deus, é a glória de Deus se movendo para poder trazer sobre a tua vida. Ah, não dá para ficar assim. Oh, glória! Na luz, quarta coisa, deixamos de ser parecido com os homens para ser parecido com Ele. Versículo 9. Outros diziam, é Ele mesmo? Mas alguns duvidavam, não pode ser o homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com Ele. Mas o homem disse assim, não sou eu mesmo. Quem está na luz, querido, fica parecido com Jesus. E aí quem entender, por quê? Por que as pessoas daquela cidade não acreditaram? Por que elas ficaram espantadas? Não era esse o mendigo? E agora esse homem está assim. Mas calma aí, ele não era cego e agora ele está vendo. Mas calma aí. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas se acostumam tanto com as trevas, porque nas trevas não há transformação, e na luz há transformação. Por isso que quando a pessoa vem para Jesus, ela não fica do jeito que está. Pegou aí? Não, você não pegou não, você ia dar um glória maior. Quem vem para a luz, querido, não fica como está não. Na luz nós preferimos a vida real,
E não a vida de novela. Nas trevas as pessoas vivem uma vida de novela, atores e atrizes com máscaras. Mas na luz não tem como você ter máscara. Diga glória a Deus. E continua a história desse homem, e nós abordando exatamente a luz do mundo. Na luz não se sustenta a religião sem vida. Versículo 16 diz assim: alguns dos fariseus resmungaram. Obviamente, esse homem não pode ser de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros argumentaram: como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve divisão entre eles. Quando as pessoas se escondem atrás de uma religião, para realmente assumirem a verdadeira luz, que irá transformar sua vida. Irmãos, aquelas pessoas que são religiosas, os fariseus eram religiosos. Isso é assim, impossível que esse milagre tenha acontecido, porque não se pode fazer milagre no sábado. E Jesus, uma certa ocasião, falando com ele, disse assim: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Tem muita gente que tem religião, mas continua morto, porque não vem para a luz. Estão presos aos dogmas da religião, dos seus pais, dos seus antepassados. Meus filhos não seriam hoje o que eles são se eles ficassem presos aos dogmas da denominação batista, da religião batista. Muitas vezes nós preferimos os cegos a ter que sair da nossa religiosidade. É melhor continuar com o cego, com o coxo aqui, do que ele ser transformado, ser curado, ter uma vida diferente. Veja o que é a luz, querido. Nas trevas as pessoas se acostumam com as mazelas de uma vida religiosa, sem frutos, que demonstra a sua verdadeira fé. É o que tem muito dentro das igrejas evangélicas, católicas, enfim. Muitos religiosos que não têm uma vida transformada, mas mantêm a sua religiosidade. Mantém a sua religiosidade. Não, eu creio em Deus, eu tenho minha igreja, eu vou na igreja. Preferem exatamente assim. Por isso que as pessoas estão muitas vezes dizendo assim: na igreja, né, nós não temos... na igreja não há amor. Não é na igreja, gente. A igreja, ela é viva. Amém? Aonde que não há? Na religiosidade. Aí não existe mesmo. E a história continua. Na luz a família volta a ser a base. Versículos 18 e 19, olha só. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Possível. Então chamaram o quê? Chamaram os pais daquele homem que agora enxergava muito bem e perguntaram: esse é filho de vocês? O que vocês dizem, que nasceu cego? Então como ele pode ver agora? Eles não acreditaram, irmão. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ali agora a família se estabeleceu. Na luz, querido, quando se está na luz, pode tudo mudar. Mas a família continua sendo a comprovação das mudanças. Você não pegou não. Mas vou falar de novo. A família que comprova as nossas mudanças. Você está na igreja, meu filho está na igreja, minha esposa está na igreja, meu esposo está na igreja. Fulano, vocês são da igreja. A família que vai dizer se você teve uma transformação, é uma pessoa mudada ou não. Porque a família é a nossa base. É a família que nos conhece. É a família que diz assim: esse aqui mudou. Esse aqui está transformado. E a sua transformação traz a sua família aos pés da cruz. Esse aqui é o filho de vocês, que vocês disseram que nasceu cego, é ele mesmo. Nós comprovamos que é o nosso filho.
Mas ele era cego? Era, desde a nascença. E como é que ele está vendo agora? Não sabemos. Foram perguntar para o cego. Disse, olha, eu não sei não, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Eu tenho uma nova vida agora. Por isso que a verdadeira família se estabelece no lar. É na casa que se estabelece a verdadeira família. No lar. A família está ali. Onde tem os cultos, os encontros, o ensino, a oração, a comunhão. Amém, queridos? Na luz a verdade é estabelecida. Por isso que Jesus Cristo, ele deixou isso claro na história da igreja, a importância do lar. O lar era a base, é a base da família, tanto a família consanguínea quanto a família espiritual. Então a igreja se reunia no lar e a igreja se reunia no templo. A base da igreja não era o templo, era o lar. Era no lar que se cortava, que se orava, era no lar que se compartilhava o pão, era no lar que eles ensinavam as doutrinas dos apóstolos. E de lá eles iam para o templo para estarem lá celebrando ao Senhor. Aleluia. E todos os dias eles estavam celebrando ao Senhor. Na luz a verdade é estabelecida, só na luz. Versos 24 e 34 diz assim: eles convocaram o ex-cego segunda vez e disseram: deu crédito a Deus. Nós sabemos que aquele homem é um impostor. Olha os religiosos falando, aquele homem é um impostor. Eles disseram: você não passa de um Zé Ninguém, como ousa querer nos ensinar? Então correram com Jesus e com o cego dali. Versículos 24 e 34 de João capítulo 9, na história desse homem. Você é um Zé Ninguém, porque quem está na luz, querido, afronta quem está nas trevas. Por isso que quem está na luz, sabe, ele incomoda quem está nas trevas. Você sempre vai incomodar as pessoas que estão nas trevas. Eles vão dizer: não, você é o certinho. Não, não sou o certinho, mas eu estou te incomodando, não estou? Incomoda. Só o fato de você dizer assim: eu me batizei, eu estou agora no caminho de Jesus, aquilo já incomoda as pessoas. Não é verdade? Quando você hoje então no Brasil, que está meio dividido, se você coloca na rede social que você é cristão em Cristo, misericórdia. Porque você incomoda. A verdade, irmão, ela incomoda. Porque a luz é assim. Eu não sei quem gosta de dormir com luz acesa. Eu não gosto nem com luz acesa com nada. Eu gosto porque ela me incomoda. Tem gente que gosta de dormir com luz acesa porque tem medo do escuro. Tem que fazer um tratamento. Né? Você tem medo do escuro, Leandro? Fechando esse parênteses, eles convocaram o cego. Não se constrói uma vida debaixo de mentiras, irmãos. Aquele cego não podia falar outra coisa. Não, eu era cego mesmo, agora eu estou vendo. Mas quem foi um homem aí. E lá na frente ele foi um tal de Jesus. Que, não, esse homem é um impostor. Dá o crédito para Deus. Não, como é que eu vou dar o crédito para Deus? Se foi ele que me curou. E se ele é o profeta que estão dizendo aí, é o profeta de Deus. Então a glória é de Deus, mas Deus usou a ele. Aleluia. E tiraram o homem dali. Não, você não pode continuar aqui, que você está incomodando. O inferno assim, irmão. O anticristo vai ser assim. Eu não sei porque eu estou falando do anticristo agora, mas entrou o anticristo aí na jogada. Porque a verdade vai incomodar, a Bíblia vai incomodar. E a Bíblia já está incomodando, a verdade já está incomodando. Os evangélicos já estão incomodando essa nação. Há uma coisa que está incomodando o inferno nessa nação. O que está incomodando é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. São esses que são os evangélicos, os remanescentes, os que estão se posicionando, seja na rede social, fora da rede social, no emprego,
emprego, em casa, na rua, estão dizendo não, a verdade de Deus é essa aqui, não, a Bíblia diz isso aqui, não, a Bíblia diz isso lá, não, parece que você está fazendo discriminação, não, é o que a Bíblia diz. Está um troço de doido dessa nação, e eu estou só me alegrando e orando ao Senhor, Senhor, vai ter um troço, vai ter uma bomba, que vai explodir lá nas regiões celestiais aonde está a guerra está lá, irmão. É anjo de um lado, guerreiro de um outro, e está travada a luta lá, em nome de Jesus. Mas nós vamos ganhar isso daí. A igreja, ela é mais que vencedora. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Olha só o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Por isso que eu falo que quando a pessoa se afasta de Deus, se afasta da comunhão da igreja do Senhor, da família do Senhor, como que ela pode dizer que ela está com o Senhor e vivendo na prática do pecado, na treva? A gente não tem comunhão, luz com treva não. Como é que você está dizendo isso? Como é que o cara que veio para a luz consegue conciliar treva com luz? Não existe isso, biblicamente não existe isso. Você tem que estar na luz, e a luz vai dissipar as trevas. Amém? A luz dissipa as trevas. E quando você está nas trevas, querido, você não é incomodado a não ser que a luz chegue ali. E aí você está lá no escritório onde você trabalha. Você é a luz ali, você vai incomodar aquelas pessoas. Aquelas pessoas vão se reunir na hora do almoço para almoçarem ali juntos. Senta aqui, fulano. Você vai sentar, elas vão começar aquela conversa que não é bíblica e você vai pá com a palavra. No dia seguinte elas não vão te chamar mais para você almoçar junto com elas. Ah, pastor, as pessoas, se eu fizer isso, eu vou ficar sozinho. Não, você nunca vai ficar sozinho por defender a palavra. Deus sempre vai estar com você. Lembre-se que João, irmão, morreu numa ilha, sozinho. Sozinho. Os seus últimos anos de vida foi sozinho. Largado, preso numa ilha. Mas foram os anos em que ele mais vivenciou a revelação da palavra de Deus. Eu era cego, agora eu estou vendo. E aí aquele homem então, irmão, fez o quê? Ele experimentou o céu, porque na luz nós experimentamos o céu. Por quê, pastor? No texto lá, a experiência de voltar a enxergar não foi suficiente. Quando ele encontra novamente com Jesus, sabe onde ele encontrou com Jesus novamente? Aonde, pastor? No templo. Jesus estava no templo, ele se encontrou com Jesus no templo. O cego que agora viu, ele se entregou a Jesus e adorou a Jesus, diz o texto lá. Então, no primeiro momento ele foi, recebeu o milagre da visão que ele não tinha. O segundo momento ele disse assim, não, calma aí, ele me curou, ele me tirou das trevas, me trouxe para a luz, agora eu quero então encontrar com ele. Encontrou aonde? Diga, no templo. No templo. Amém? Encontrou aonde? No templo. Você tem algum lugar para ir hoje? Qual lugar que eu vou hoje? Eu vou no templo. Aleluia. Milhares de pessoas hoje saíram de casa para irem ao templo, celebrarem ao Senhor. E no templo Deus te encontra e faz coisas na tua vida. No templo. A adoração não foi só, querido, foi na rua, foi em todo lugar. Não há lugar especial para adorá-lo. Todo lugar nós estamos adorando ao Senhor. Então receba isso no teu coração. Viva, querido, na luz. Rejeite as trevas. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Rejeite as trevas. Não viva assim. Na luz, querido.
ame mais a luz. E eu vou dizer para você, ame somente a luz. Odeie as trevas. Na treva não tem nada de bom. Mas as pessoas que andam nas trevas são parentes, são amigos meus, pastor. E como é que eu faço? Irmão, a sua vida na luz vai iluminar a vida deles. Amém? Ou eles vão te rejeitar. E aí, pastor, eu vou ficar com um complexo de rejeição. Ah, para com isso, né? Se eu estou sendo rejeitado porque eu quero permanecer na luz, isso é vida, irmão. Isso não é rejeição. Aleluia. Que haja luz, que haja vida, que haja esperança, que haja transformação na tua casa, na tua família, em nome de Jesus.